com Raul Mikhael Ivanov. Bom dia, caros amigos, estou feliz por reencontrá-los. Então, eu sou todo ouvidos para responder às suas questões. Questão: por que tantas pessoas parecem perder suas referências, nesse momento? Cara amiga, houve, durante meados de outubro, um período extremamente importante, no qual as energias da terceira dimensão foram amontoadas, vamos dizer, de preferência, encaixadas com as energias da quinta dimensão. Houve, nessa ocasião, a ativação de um portal, no nível do conjunto do planeta, que permitiu testar a reatividade da raça humana em relação à ativação da quinta dimensão. Então, efetivamente, a partir desse período, inúmeros seres humanos perderam um pouco, como que diriam, os pedais, alguns muito, outros menos, mas todo mundo sentiu que acontecia algo, sem poder atribuí-lo, obviamente, a um evento de natureza cósmica, mas isso está diretamente ligado, obviamente, a essa janela que se abriu. Vocês entraram, agora, em uma fase extremamente ativa, de ativações da quinta dimensão. Como vocês sabem, faltam, exatamente, pouco mais de 6 anos para transpor todas as etapas e todos os degraus que lhes restam a subir para aceder a essa quinta dimensão. Ora, as vibrações espirituais que descem para a sua dimensão nem sempre são reconhecidas como tais. Isso depende dos níveis que estão abertos no interior do ser humano. Alguns vão reagir através da raiva, outros vão reagir através da memória deficiente, outros vão reagir em relação ao corpo que se torna deficiente e outros, enfim, vão reagir pela ilusão ou pelo ego espiritual, que corresponde à visão espiritual deles, da evolução que não corresponde à realidade da luz autêntica. Então, para responder à sua questão, sim, esses episódios serão cada vez mais intensos, cada vez mais próximos, obviamente. Porque é preciso efetivamente compreender que a terceira dimensão deve passar para a quinta dimensão, ou seja, que os modos de funcionamento distanciados, separados, da terceira dimensão, devem apagar-se para aceder à quinta dimensão. Então, inúmeros seres humanos não abriram, perfeitamente, os canais que permitem aceder a esse estado vibratório. A energia da quinta dimensão desce, é uma energia de luz autêntica, mas, se as pessoas não estiverem prontas para recebê-la, no nível do topo do crânio e do coração, ela vai descer e ela tem, necessariamente, um ponto de impacto preciso, que é um nível mais aberto da pessoa. Então, se o ego tomar a frente nessa fase, bem, isso vai provocar períodos de lutas, períodos de confusões e de desvarios. Se alguém estiver sentindo raiva, essa energia de 5D não vai fazê-lo encontrar a paz, ela vai amplificar a raiva. Se alguém estiver no julgamento, ela não vai eliminar o julgamento, ela vai reforçar o julgamento. Por outro lado, se alguém estiver na fluidez da unidade, bem, nesse caso, não haverá problema, isso vai impactar-se na fluidez, vai impactar-se na cabeça, mas, também, no coração. Ao passo que aqueles que abriram, talvez, um pouco, o coração, talvez, um pouco, a cabeça, mas que têm o ego e os chakras inferiores muito mais abertos, bem, a energia de 5D vai esgueirar-se nesse nível. Progressivamente e à medida que vocês acederem a 5D, até os períodos de agrupamentos, que são períodos muito mais difíceis, eu diria, na sua linguagem, vocês vão viver períodos nos quais irão se sentir cada vez mais isolados em meio às pessoas próximas de vocês que não estão na 5D, em meio ao seu trabalho. Todos os seres que vocês encontrarem, que não participarem, por enquanto, desse plano evolutivo, irão lhes parecer diferentes, e é o que vai contribuir, de maneira extrema, para o seu sentimento de isolamento. O momento no qual vocês devem abandonar será comunicado, ao mesmo tempo, pelos seres de luz, mas, também, pela sua consciência. Enquanto vocês sentirem, mesmo se for difícil, que é preciso trabalhar, ganhar o dinheiro, é preciso continuar a fazê-lo, porque o problema que se coloca, e vocês sabem disso, permanece, de qualquer forma, por muitos anos. Ninguém conhece, por enquanto, o momento em que a quinta dimensão será atualizada, totalmente, na terceira dimensão. Naquele momento, obviamente, as regras de funcionamento nada mais terão a ver com o que vocês conhecem.
Mas imaginem que vocês parem, muito tempo antes, e sem senti-lo, porque vocês se sentem mal, porque se dizem cansados dos outros da 3D e vocês param tudo. O que vai acontecer se a 3D durar mais tempo do que o previsto? Eu creio que vocês terão informações suficientes, pelas canalizações, pelos sonhos, pelas informações que lhes serão dadas à noite, que irão lhes dar, quando chegar a hora adequada, na qual, aí, não será preciso transigir. Será preciso decidir parar, mas não são vocês que irão decidir, é a sua consciência, são as entidades espirituais que os guiam, são os seus sonhos que irão lhes dizer aí, agora, basta. Isso pode ser, também, as circunstâncias da vida, uma epidemia, os elementos, um acidente, também, que pode acontecer para freá-los. Mas, por enquanto, vocês não estão aí. Mas vocês irão sabê-lo, no momento oportuno, quando será preciso soltar tudo. Questão: essas descidas de energia vão ocorrer de maneira aleatória ou de acordo com ciclos? Isso não é aleatório, mas não está em relação com ciclos que vocês conhecem. Aí, são eventos que ultrapassam, amplamente, a esfera histórica desse planeta ou desse sistema solar, ou seja, não é preciso ali ver unicamente os ciclos de atividades lunares ou ciclos específicos, em relação a planetas ou, ainda, unicamente, em relação a festas ditas religiosas ou ligadas à própria história do planeta. Mas há um conceito de regularidade aritmética, uma progressão aritmética, eu diria, até mesmo, em relação à repetição desses períodos. Então, obviamente, os seres humanos ali respondem em função da sua possibilidade e da sua capacidade para adaptação e para abertura à quinta dimensão. Os elementos também, obviamente, ali respondem em função de diferentes zonas geográficas propícias ou não ao desabrochar da quinta dimensão, mas, também, em relação à resistência à instalação da quinta dimensão. É uma progressão aritmética, no sentido em que ela corresponde a uma multiplicação da potência, mas, também, há uma frequência que vai seguir um ritmo preciso, que segue, o que iria aproximar. Mas este período são inúmeros primeiros cálculos em dias, que vão aproximar-se da unidade, que irá sobrevir em 2012. Questão: o que é chamado de insuflação do ego? A partir do momento em que vocês estiverem centrados, não pode haver insuflação do ego. A insuflação do ego corresponde a tomar-se por algo de muito mais importante. Isso significa, também, que o ego porta-se no nível espiritual e que, portanto, a personalidade toma-se pela divindade. Questão: poderia dar-nos informações sobre a subida da Kundalini? A partir do momento em que ao despertar a subida da Kundalini, a subida do fogo terrestre até o cérebro, na época em que eu vivenciei, isso foi antes do período de mutação no qual vocês estão, onde vocês têm a chance inesperada de viver a descida da luz no seu cérebro. Bem, antes que a Kundalini desperte, há movimentos de energia, hoje, que acontecem. Primeiro, a energia-luz desce em vocês, progressivamente e à medida do tempo, ela vai ampliar o canal da sua coluna vertebral e, depois, em seguida, ela vai encontrar a Kundalini, e essas duas energias vão voltar a subir, juntas. Não pode haver queimadura do cérebro ou, em todo caso, uma queimadura extremamente limitada em relação ao que existia durante a minha vida. Na minha vida, o iniciado devia e o próprio mestre devia se elevar, pela sua própria vontade, para a luz divina. E, para isso, era preciso liberar o ego, mas, sobretudo, permitir a Kundalini subir, portanto, o fogo terrestre. Mas, quando o fogo terrestre sobe, ele queima, efetivamente, as estruturas, porque ele não se beneficiou, anteriormente, de uma ampliação do canal mediano, pela luz que vem do alto. Então, sim, efetivamente, o despertar da Kundalini, tal como ele era vivido no antigo tempo, absolutamente, nada tem a ver com o que vocês podem viver agora. E, mesmo se houvesse uma vida extremamente sadia, extremamente espiritual, extremamente conectada com a minha ordem, o despertar da Kundalini, tal como eu vivi junto aos mestres hindus, após a minha viagem para lá, foi extremamente penoso de viver. Eu pedi, obviamente, ao meu mestre para parar com isso, porque o meu cérebro não foi feito para isso. Questão:
Esse despertar, se for demasiado brutal, pode levar à combustão espontânea. No antigo tempo, sim, perfeitamente, hoje não mais. Questão: se vivermos esse despertar, lembramos das vidas anteriores? O despertar, hoje, é diferente do que acontecia há 30 ou 40 anos. Hoje, a partir do momento em que vocês recebem a luz do alto, vocês ativam os chakras da parte superior e, naquele momento, vocês acedem à memória das suas vidas passadas. Atualmente, desde o início da liberação, esta abordagem não é mais recomendada, muito pelo contrário. Não há necessidade de ter o despertar da Kundalini para isso. Em todo caso, antes de ter a memória completa, vocês têm rostos que passam atrás dos seus olhos fechados. São os rostos que vocês tinham nas suas diferentes encarnações. Anteriormente, era preciso que o fogo terrestre subisse até o cérebro para ter acesso à memória de vidas passadas. Questão: a repetição de invocações pode permitir o despertar? Não há qualquer mantra capaz de abrir seja o que for. A repetição de mantras é algo que pode, simplesmente, pôr o mental em repouso, devido ao simples fato de repetir. Agora, se houver abertura, é porque o ser está pronto, não é porque houve repetição do mantra. Caso contrário, isso seria conhecido. Com a quantidade de Pai Nosso que foi dito sobre este planeta, com a quantidade de Am que foi pronunciado, o planeta estaria, agora, na 12ª dimensão. É uma ilusão crer que a palavra, ou a repetição de palavras, seja capaz de ativar algumas estruturas. Há palavras de potência e palavras vibratórias, em especial nos alfabetos sagrados, mas, se a estrutura não estiver pronta, a repetição das palavras nada irá fazer. Vocês não têm a potência do verbo. Então, entretanto, efetivamente, repetindo algumas vezes determinadas frases, tem-se flashes, uma alteração energética que faz com que o chakra vai funcionar diferentemente, a um dado momento, no momento em que vocês repetirem esse mantra. Mas isso não é nem a mestria, nem o despertar. Caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões e por todas as suas interrogações. Eu penso que tivemos uma comunicação frutífera, então, eu lhes digo até breve e dou-lhes, como de hábito, todas as minhas saudações e as minhas bênçãos. Boa sorte a vocês, para avançar nesse caminho. Dirijam-se com toda a serenidade para a sua luz interior. Eu os amo e os abraço com o meu espírito, e eu lhes digo até a próxima vez. Aos 3 Dimensão, 1º de novembro de 2006.